Então, galera, mais uma vez, novo vídeo com o professor John Indiano, que todo dia à noite ensina, te explica, até vem aqui atrás de você contando uma história de uma brasileira que vai te ajudar para ouvir a história dela. Até tem que aprender sempre com cada uma história que eu conto aqui, que pode acontecer com você também um dia, que antes de machucar seu coração, antes de ele enganar você, você vai alerta bem forte com minha vídeo. Então, meu trabalho agora é só isso para ajudar brasileiras, para ouvir seu dor, para sentir seus pensamentos, sentimentos, porque ninguém vai ao mundo aqui tem tempo para isso não. Pessoas está muito bagunçado. Mas tudo bem, quantos tempo eu consigo, que agradecer a Deus, Deus quiser vai, maravilha. Então, galera, uma história que chegou para mim de uma brasileira, foi muito complicado também. Você tem que aprender com essa história, muita coisa pode acontecer com você também um dia, porque muitos indianos estão enganando pessoalmente as brasileiras, dando muito promessas para elas, dando muito sonho para elas, dizendo que eu amo, muito coisa pessoalmente. Não está dessa história que está chegando agora para mim. Já gravei 3 histórias dessa semana que é enganado pelo pessoalmente brasileiras, não foi pelo virtual. Então, mais uma história de uma brasileira que eu vou contar aqui, que ela é do Brasil, ele é da Índia, mas os duas moravam trabalhando aí nos Estados Unidos. Não mora no Brasil não, nem no Europa, é dos Estados Unidos, tá certo? Mas como que tá acontecendo? É pouco mais longo a história, porque é de 3 anos que ela contou toda a história, mas é muito ponto que eu achei estranho, até eu achei que ela é pouco mais errado também com dessa situação, mas não sei porquê, pode ser ela amado verdade ele, mas ele está enganando, continua. Você vai observar também, depois diga no comentário, compartilhe essa história com suas amigas, que vai ajudar bastante. Então, ela falou, então, boa noite, me chamo, isso não vou falar o nome dela porque ela falou não fala meu nome, mas não consigo gostar e meu nome fosse comentado. Tudo bem, eu conheço um homem indiano no meu trabalho, ele é médico aqui, um médico bem conhecido por ser um dos melhores no hospital, onde trabalhamos, inclusive tem vários vídeos dele no YouTube, enfim. Tá certo? Ele é casado. Nota esse ponto, ele é casado, tá certo? Quando nós conhecemos, eu perguntei para ele sobre essa situação. Ele disse que estava casado sim, ele não mentiu, ele disse que é casado sim, mas que não tinha relação sexual com a esposa. O que você acha sobre isso? Ele já está dizendo para ela que eu sou casado, mas ele já disse para isso também que eu não tenho relação sexual com a esposa dele. O que você acha sobre isso? Você vai ver depois da história que eu vou contar. Minha opinião como que funciona a cabeça das homens. Até ele não é uma criança também. Você vai ouvir a idade dele também agora. Então, depois o que aconteceu? Ele é casado. Quando eu perguntei para ele sobre essa situação, ele disse que estava casado sim, mas que não tem relação sexual com a esposa dele. Então, começamos a ter relação, nós encontramos várias vezes, mas todas as vezes depois da relação sexual, ele some, não manda mensagem, às vezes respondia, às vezes não responde. Então, o que significa isso? Toda vez ele namora pessoalmente, depois ele fica sumido para de mandar mensagem, para de responder ela mesmo, ele fica ignorante ela depois de fazer tudo isso. Então, o que você acha? Me diga no comentário para mim, para sua opinião também saber, porque aí pensamento é diferente, depois que eu vou falar. Na minha opinião, ele só queria usar por sexual ela, por isso que ele falou assim coisas que eu não tenho nada sexual, mesmo relação sexual com a esposa dele, até o brasileiro fica fazendo isso com ele também. Agora,
Depois o que aconteceu? Aí quando eu desistia, ele vai atrás mandando mensagem. Nessa brincadeira, estou há 3 anos, 4 meses com ele. 3 anos, 4 meses, eles estão namorando junto na cama. Até ele é casado também. Muito bom. Ele não separava a esposa dele. Ele não quer separar a esposa dele também. Por que que ele vai querer separar? Ele fica com a mesma atitude quando nós conhecemos. É como consciência, eu sofro porque eu amo ele. Olha, brasileira tem muito amor com indianos, com qualquer homem, que quando elas têm amor assim, que ele vai dizer que eu te amo, até ela começou acreditando, ela já está sabendo que ele é casado, não se porque você aceita desse tipo de rapaz. Mas tudo bem, eu vou dizer o que. Agora, para ter aquele momento com ele, eu me sujeitei a essa pessoa que ele procurava ela só quando quer sexo. Então ele só procura ela quando ele quer aproveitar ela, ele quer só relação sexual com ela, depois nada mais, ele fica sumido. Agora, mas toda vez que eu tento sair, mesmo ela quer sair, 3 anos ela quer sair também dessa relação, esquece ele, aí ele me procura e fala, é louco por mim, tá vendo? Ele nem quer deixar ela também, porque ele só querendo aproveitar ela, porque já foi 3 anos, até ele quer continuar a vida inteira assim. Agora, não consigo entender se ele não tem relação sexual com a esposa, porque não separou. Olha, minha querida, vou te explicar. Ele é indiano, família dele mora na Índia, até ele trabalha nos Estados Unidos. Até você conheceu ele no hospital, entendeu? Então ele aí trabalhando para ganhar dinheiro, para ajudar as famílias, até ele é profissão do médico, então pode ele é uma médico boa, que está ganhando salário boa, então trabalhando aí muito tempo. Depois ele vai voltar para a Índia também, assim que funciona. Então quanto tempo aí ele vai ficar? Ele vai fazer dessas coisas. É muito normal, porque ele sabe a cultura de vocês, aí ele sabe também muito fácil fazer sexo com mulheres estrangeiras. Então, para que ele vai querer todas as mulheres? Porque ele já falou que é casado. Culpa é sua também. Se você já saber que ele é casado, então para que você fez relação sexual com ele? Melhor tem que ficar longo. Você também deixou. Não é só culpa dele, culpa é sua também. Então agora, depois o que aconteceu? Se ele gosta de ficar comigo porque ele não assume, ele nunca vai separar, entendeu? Você tem que entender, porque depois a família inteira vai saber sobre a besteira que ele está fazendo. Porque não assume logo, eu realmente estou confusa com tudo. Então eu estou falando que ele não vai separar porque ele tem esposa, você tem filhos, mãe, pai, todo mundo, né? Então vai difícil fazer tudo isso. Sábado passado estamos numa sintonia tão boa. Ele se declarou e teve essa sensação que ele descreveu como a melhor de todos. E depois que se despediu, ele não me mandou nenhuma mensagem até hoje. Tá certo? A história é um pouco mais longa, tem muita coisa ainda, mas eu tentei uma resumida para você contar. Agora ela vai começar tudo a história. Agora você tem que ouvir, porque a história é muito longa mesmo. Então, eu já trabalhava no hospital há 2 anos e nunca o tinha visto por lá. Ou talvez nunca tivesse reparado nele. Então, em uma certa noite eu estava na sala de cirurgia preparando tudo para uma operação que estava por vir. De repente ele passou pelo corredor e me olhou, mas não foi um simples olhar
naquele momento percebi que algo especial estava acontecendo. Dessas coisas que brasileiros muito rápido começam a pensar na cabeça. Posse, ele olhou você, o que você tem que levar muito mais sério, que ele já está apaixonado por você. Nada a ver com isso. Ele se foi, eu continua com meu trabalho mais tarde naquela mesma noite, enquanto descia sozinha no elevador do hospital. A porta se abriu, adivinha quem entrou? Ele que entrou, ele perguntou meu nome, pediu meu número, telefone, depois que ele saiu, tá certo? Depois, naquela noite, a seguinte, trocamos mensagem, conversamos muito, ele perguntou sobre minha vida, eu respondi, mas quando eu perguntando sobre a vida dele, algumas coisas eram... eram vagas sem resposta. Por exemplo, quando perguntei se ele era casado, ele disse que não. Antes ele falou que não era casado, tá certo? Depois insisti, ele acabou confessando que era mais, mas depois ele falou que era casado. Já fazia muito tempo que não tinha relação sexual com a esposa, que não éramos um casal de verdade. Apenas vivemos juntos na mesma casa, acreditei nele, afinal, não conhecia seu costume, ou se isso é verdade mesmo. Olha, eu estou achando dessa cara trabalhando aí fora, até fica enganando as mulheres. Não só foi isso com você, você tem que entender. Ele já enganou assim várias outras mulheres também. Pode ser brasileiras, pode ser dos Estados Unidos. Porque para ele fazer isso é muito fácil. Ele é livre de fazer tudo isso. As mulheres têm que alertar. Não fica dando coração para qualquer homem. Isso que é errado também. Marcamos nosso primeiro encontro, que foi dentro de carro. Olha, dentro de carro que ele está encontrando. Dele no estacionamento do McDonald's. Tivemos 3 encontros assim, 3 vezes eles encontram assim, com 2 ou 3 semanas do intervalo entre eles. Depois disse, ele sumiu, tá certo? Eu ouvia no hospital, mas ele fingia não me conhecer, não mandava mensagem, conhecer, me perguntar o que havia acontecendo. Tudo estava tudo bem com ele, que ela perguntou. Quando finalmente desisti, não mandou mais mensagem nos corredores, corredores do hospital. Eu fingia não o reconhecer. Claro que estava triste, confusa, com raiva, curiosa tanto entender porque ele sumiu. 2 meses depois, ele me mandou uma mensagem perguntando como eu estava. Respondi com raiva, ao mesmo tempo com alergia, porque gostava, alegria, mesmo assim que é alegria, porque gostava dele, tá certo? Ele despertou algo em mim, inclusive. Então, nós encontramos no elevador. Depois de 2 dias, nós encontramos na escada do hospital. Depois disso, tivemos vários meses de encontrarmos assim no hospital, no carro. Então, finalmente tivemos nossa primeira vez, mas ele teve dificuldade pois sofrer de sofrer de ejaculação precoce. Nossa, não sei o que ela está querendo dizer. Nós conhecemos de penetração, mas continue conversando, tentando fazer com ele, se sentir-se confortável e não constrangido com a situação. Nossa, muita coisa, muita palavra para mim está chegando nova, por isso para mim é difícil ler. Mas estou tentando te contar, se você não conseguiu entender, então desculpa, mas eu vou contar dessa história. Depois desse momento, se
despedimos, ele foi embora, sumiu no movimento. Aí eu comecei a perguntar, será que realmente o problema sou eu que ela está perguntando com ele? Eu mandei uma mensagem, respondia, depois de um tempo me bloqueou também. Aí nesse momento eu que já estava apaixonada por ele. Já estava destruída por dentro por causa dessa situação. Então eu comecei a pensar, será sou feia. Ela começou a pensar que eu era feia, por isso que ele está me ignorante assim. Depois de tudo isso. Então, comecei a mudar meu corpo para ver ele, olhava para mim no movimento. Eu acho que ela também tem algum problema assim. Me amava da mesma maneira que eu amo na época. Eu me apaguei muito, ele pois estava sofrendo muito. Então, eu fiz dele meu mundo, eu fiz dele meu rei. Como que um mês eu perdi 5 pessoas da minha família, entre elas minha mãe estava sofrendo muito. Sabe o que ele fez? Me afastou, me ignorante desse momento, como que ela falou. Aquele me machucou demais. Então eu falei comigo mesmo, vou mudar, vou mostrar para ele o que ele desprezou para mim. Até aí foi bom, porque eu pensava na época 200 quilos, 2 meses eu emagreci, comecei a pensar 70 quilos, tá certo? Aí ele começou a me elogiar, mandando mensagem, pediu desculpa, falou que o problema não é eu, sim, ele estava tendo problema do externo com ele mesmo, ele estava confusão com tudo isso. Depois, desde então, ele estava comigo, mas sempre encontramos com escondido, fala que me ama também, fala que gosta de mim, mas não larga a esposa, não me chama para casar. Ele é carinhoso comigo, também bem ignorante nas palavras quando quer. E nesse tempo, tudo, ele nunca me pediu dinheiro, nem o presente, eu nunca pedi nada para ele, só apenas que amava ele, realmente queria comigo, porque ele não sumiu. Aí quando eu falava que tudo isso, sabe, que ele fazia comigo, sumiu novamente assim desde então. Se eu mando mensagem, ele responde às vezes não responde, nem me procura, manda mensagem. Quando eu adoeci que percebi ter vários órgãos, ele ficou super preocupado. Ele que fez uma das minhas cirurgias, olha, ele fez cirurgia dela também. Várias coisas que ele se está fazendo. Então, depois o que está acontecendo? Como que ele vem cuidando, ela também depois de cirurgia, até, mas eu também sei que ele só me quer para sexo. Ela também já descobri que ele só quer para sexo com ela. Então me sujeitei e suportei ele comigo. Realmente eu amo ele, ponto de mudar tudo minha vida por ele, mudar relacionamento, passar em cima do meu amor, propor em cima do minha muita coisa assim que ela ficou. Então depois o que aconteceu, que eu vou falar para você, ela ainda tá com ele, mesma situação depois de 3 anos que ela falou. Eu sei que eu não sei como sair dessa situação, porque realmente eu amo ele. Ele tem 48 anos, ela tem 33 anos. Não estou com ele por causa de dinheiro, porque ele nunca me deu nada nesse tempo. Tudo que eu pedi, eu nunca pedi também. Olha, ele é 48 anos, ela tem 33 anos, ele é casado, é uma maior diferença de idade também. Então, ele nunca vai querer casar com você, nunca vai querer nada, relação, nada dessas coisas, só ele vai querer com você uma coisa é sexo. Se você vai querer aceitar assim, então ele vai ficar. Um dia ele vai embora também dos Estados Unidos para voltar para a Índia, até nem ele vai querer conhecer o Brasil também. Então, na minha opinião, você tem que parar de fazer dessa loucura também, porque você já foi usado muitos anos com ele. Ele não vai separar, para que ele vai separar a esposa dele? Sim, ele não tem relação sexual porque ele é longe dela. Quando ele vai voltar, até vai fazer.
Mas pode ser, não sei como que é, porque muita coisa ele está escondido, nem mostrou você casa, nem ele leva para você casa, nem ele leva para você família conhecer, porque ele não é criança, 48 anos. Então a situação vai complicado. Mas se você quer conhecer, então você tem que visitar no casa dele para conhecer onde ele está vivendo, com quem está vivendo, do que ele está fazendo, conversar com a esposa, até que vai pouco mais seu caso vai forte do seu lado. Porque assim ele vai só enganar. Até a primeira coisa você tem que parar de fazer isso com ele, porque se não vai parar, então ele vai se continuar assim. Mesmo quando você vai parar também, ele vai começar ignorante, até vai procurar fazer isso com outra mulher. Então isso aí. Primeiro dia você tem que aprender com o vídeo de João Indiano antes de dormir na cama, que eu falo sempre. Mas obrigado, dessa história é mesmo muito mais grande, mas eu contei, acho que vai ajudar várias mulheres brasileiras. Pouco é triste também, mas às vezes eu acho pouco é loucura das brasileiras também, que fica fazendo relação com homem casado que já foi descobrir. Mas eu tenho que parar. Obrigado mais uma vez.